Todo mundo acredita que os grandes jogadores chegam ao topo por causa do talento. Mas a verdade é bem diferente. O talento faz você ser notado. A mente faz você permanecer. Existe um detalhe na história de Lamine Yamal que quase ninguém percebe. Enquanto a maioria dos jovens sente a pressão e trava, ele parece jogar melhor justamente quando o mundo inteiro está olhando. Isso não acontece por acaso. A pergunta nunca foi apenas: como Lamine consegue driblar tão bem? A verdadeira pergunta é: como um garoto tão jovem conseguiu controlar uma pressão que destrói tantos talentos? Hoje você vai descobrir o padrão psicológico por trás da ascensão de Lamine Yamal. E entender o que separa pessoas comuns das extraordinárias. Porque o futebol é apenas o palco. A verdadeira disputa acontece dentro da mente. Antes da glória. Antes dos grandes estádios. Antes dos milhões de fãs. Antes de vestir a camisa do Barcelona e da seleção espanhola. Existia apenas um garoto apaixonado por futebol. Lamine Yamal nasceu em Esplugues de Llobregat, na Espanha, e desde cedo demonstrou uma relação diferente com a bola. Enquanto muitas crianças jogavam apenas para se divertir, Lamine jogava para aprender. Observava. Criava. Testava novas formas de jogar. Errava. Tentava novamente. E essa característica revela algo importante sobre pessoas extraordinárias. Elas não possuem apenas talento. Possuem uma vontade constante de evoluir. Quando chegou a La Masia, a famosa academia do Barcelona, encontrou um ambiente onde todos eram talentosos. Ali, a habilidade não era suficiente. Era preciso pensar o jogo. Controlar emoções. Tomar decisões. E foi nesse ambiente que uma característica começou a aparecer. Lamine não parecia preocupado em impressionar. Ele parecia preocupado em melhorar. E essa diferença muda tudo. O conflito que poderia ter destruído um talento. Existe um momento que derruba muitos jovens jogadores. Quando o mundo começa a esperar demais. Lamine ainda era adolescente quando passou a ser comparado com grandes nomes da história do futebol. Cada jogo era analisado. Cada erro era comentado. Cada movimento recebia atenção. A pressão chegou muito antes da maturidade. E é nesse momento que muitos talentos desaparecem. Não por falta de habilidade, mas porque começam a jogar com medo. Medo de errar. Medo de decepcionar. Medo de não corresponder às expectativas. Mas Lamine reagiu de outra forma. Continuou pedindo a bola. Continuou tentando. Continuou criando. E existe um motivo psicológico para isso. Pessoas comuns constroem confiança através da aprovação. Pessoas extraordinárias constroem confiança através da preparação. Quem depende do aplauso joga para não errar. Quem confia no processo joga para evoluir. Foi essa mentalidade que começou a transformar Lamine Yamal em algo diferente. Um mecanismo invisível. Existe um conceito fundamental na psicologia chamado identidade. A maioria das pessoas pensa: quando eu alcançar o sucesso, vou agir como alguém de sucesso. Mas pessoas extraordinárias fazem o caminho inverso. Elas começam agindo como a pessoa que desejam se tornar. Antes de ser uma estrela do Barcelona, Lamine já treinava como um profissional. Aceitava correções. Buscava evolução. Aprendia com os erros. Ele não esperava se sentir pronto. Ele se preparava até estar pronto. Essa é uma das maiores diferenças entre uma promessa e uma grande carreira. Promessas dependem do talento. Grandes jogadores constroem hábitos.
E os hábitos criam uma identidade. Foi essa identidade que permitiu que Lamine enfrentasse grandes palcos sem perder aquilo que sempre foi sua maior característica: a coragem de criar. Quando a pressão virou combustível. Chegar ao time principal do Barcelona é o sonho de milhares de jovens. Mas permanecer ali é o verdadeiro desafio. Quando Lamine recebeu suas primeiras oportunidades entre os profissionais, muitos esperavam que a idade fosse um obstáculo. Mas aconteceu o contrário. Ele jogou com personalidade. Pediu a bola. Assumiu responsabilidades. Criou jogadas. Porque sua confiança não vinha da ausência de medo. Vinha da preparação. Existe uma diferença entre quem espera estar pronto e quem cresce enfrentando desafios. Lamine escolheu o segundo caminho. Cada jogo. Cada erro. Cada dificuldade. Virava uma oportunidade de evolução. A Copa do Mundo de 2026. Todo grande jogador tem um momento em que deixa de ser promessa e passa a fazer parte da história. Para Lamine Yamal, esse momento aconteceu na Copa do Mundo de 2026. A Espanha chegou ao torneio cercada de expectativas. Era uma seleção talentosa, mas também jovem. Lamine respondeu da única forma que conhecia: jogando. Durante a competição, demonstrou maturidade muito acima da idade. Criou jogadas. Assumiu responsabilidades. Enquanto muitos atletas deixam o medo controlar suas decisões, Lamine manteve sua criatividade. Foi essa coragem que ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo de 2026. O garoto que era visto como promessa agora fazia parte da história. Mas o mais impressionante foi não deixar o sucesso mudar sua identidade. Continuou treinando. Continuou evoluindo. Porque vencer é difícil. Mas continuar vencendo é ainda mais. O arquétipo do escolhido. Se existe um arquétipo que representa Lamine Yamal, é o escolhido. Não porque tudo foi fácil, mas porque estava preparado quando a oportunidade apareceu. O escolhido não espera o momento perfeito. Ele constrói esse momento. Quando a oportunidade chega, parece sorte, mas é preparação. Enquanto muitos esperam confiança para agir, o escolhido age. E a confiança nasce da repetição. A história de Lamine mostra que talento chama atenção. Mas é a identidade construída diariamente que sustenta uma carreira extraordinária. A lição que vai muito além do futebol. A maior lição da história de Lamine Yamal é simples. Pessoas extraordinárias não esperam o medo desaparecer. Elas avançam mesmo sentindo medo. Não esperam estar prontas. Aprendem durante o caminho. O maior erro da maioria das pessoas é esperar o momento perfeito. Enquanto isso, as oportunidades passam. Lamine fez o contrário. Aceitou desafios antes de se sentir completamente preparado. A pergunta não é: como posso ter mais talento? Mas sim: que hábitos estou construindo todos os dias? Porque os hábitos criam a identidade. E a identidade define o destino. No fim das contas, a história de Lamine Yamal nunca foi apenas sobre futebol. Ela é sobre coragem, disciplina e sobre evoluir quando ninguém está olhando. Do garoto da La Masia ao campeão da Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, Lamine mostrou que o talento abre portas. Mas é a mentalidade que mantém essas portas abertas. Porque pessoas extraordinárias não nascem prontas. Elas são construídas. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias sobre a psicologia das maiores lendas do esporte.
Porque a próxima grande história pode ensinar algo que vai muito além do futebol.